senhor não está respeitando essa casa. O senhor está agindo como um garoto aqui. Eu me referi à prática eugenista quanto ao assassinato de criança. A minha conduta aqui, quanto aquele sujeito que tem denúncias de abuso sexual contra a mulher, não é objeto dessa CPI. O senhor me respeite e se atenha à sua pergunta. Robinho, o senhor não vai me desrespeitar. Quem o senhor pensa que é? Antes de mais nada, eu queria repudiar e lamentar o discurso eugenista que eu tenho ouvido aqui. Primeiro ouvi da vereadora Silvia, agora infelizmente ouvi do senhor José Paulo. É um discurso onde aparentemente a pessoa tem alguma deficiência física, ela já é condenada à morte no ventre materno. Existia um grupo que defendia bastante essa prática, eram os nazistas. A prática eugenista era uma prática nazista para criar uma população superior. O que vocês querem é justamente uma criança que possa ter deficiência, ela passa a ser assassinada no ventre materno. Isso é lamentável. A prática de vocês, o discurso de vocês, se assemelha muito ao discurso nazista. Então, primeiramente, eu quero repudiar a fala tanto do senhor enquanto médico, quanto da vereadora no seu primeiro discurso, não agora. Partindo para as perguntas, eu gostaria de, em primeiro ponto, saber do senhor José Paulo, qual a fonte dos dados de 20% de morte? Qual a doutrina ou qual o estudo que o senhor consultou para trazer essa informação até nós? Então, primeiro, eu gostaria de pedir à senhora presidente que registre essa informação da comparação com o nazismo. Isso, no Brasil, o nazismo ele é um crime, de tal forma que, se me é imputado um crime, eu gostaria de comunicar à presidência que eu gostaria que isso fosse levado em consideração. A política eugenista, quem faz é quem tenta impedir padre de dar comida na rua. Os dados que o senhor está pedindo... O senhor vai me respeitar enquanto vereador. Política eugenista, política eugenista, meu amigo, é você querer matar criança no ventre da mamãe. O senhor deveria se envergonhar enquanto médico e respeitar esse vereador nessa casa. O senhor não está respeitando essa casa. O senhor está agindo como um garoto aqui. Eu me referi à prática eugenista quanto ao assassinato de criança. A minha conduta aqui, quanto aquele sujeito que tem denúncias de abuso sexual contra a mulher, não é objeto dessa CPI. O senhor me respeite e se atenha à sua pergunta. Robinho, você o senhor não vai me desrespeitar. Quem o senhor pensa que é? O maluco é brabo. Você chamou ele de nazista. Eu disse, vereadora, que a prática eugenista é uma prática nazista. Eu não aferi que o senhor é nazista. Eu disse que a prática eugenista é uma prática nazista e eu lamento a conduta do senhor. Agora o senhor se retira e o senhor me respeite. O senhor retira o que o senhor disse. Eu não vou admitir esse desrespeito. O senhor saiu lá de Campinas para vir fazer papel de um moleque aqui nessa casa. Eu não vou admitir. Vindo de assassino de criança. Senhora presidente, eu não citei o nome de qualquer pessoa quando me referi. O senhor sabe muito bem e não venha fazer esse tipo de chicana comigo. Eu não sou menino como o senhor. Eu não sou assassino de criança. Suspender os... Moleque! Tá pegando fogo, bicho! O que você fez? Eu disse quanto a fala, enquanto prática eugenista. Você falou que eu defendi a eugenia. E o nazismo. Não, vereadora. Dados pedidos em relação a 20% de aborto no nosso país, elas estão disponíveis em duas bases de dados que compõem o DataSUS. Então, é o Sistema Nacional de Informações a respeito de nascidos vivos e o Sistema Nacional de Morte Materna. Esses dados são públicos, de acesso a todo cidadão. O senhor disse sobre morte materna, foi o termo que o senhor utilizou. Morte decorrente de aborto entra no índice de morte materna? Sim, faz parte dos... Houve o processo de aborto, a mãe veio a falecer, entra no índice. Sim. Dentro da morte materna, quantos seriam decorrentes de aborto? De qual tipo de aborto? Porque o senhor falou que o total corresponde ao aborto. A primeira serão para 20% aborto. Então, os 20% se referem ao aborto, quando se referem ao aborto legal? Vamos lá. O senhor disse que é morte materna em um índice de 20%. Aí ali seria aborto. Quanto é aborto realizado por médicos e quanto é aborto não realizado por médicos? A base de dados ela não nos dá essa informação. Eles nos colocam como morte decorrente de aborto. Se essas mães não tivessem realizado o aborto, provavelmente estariam vivas? Impossível precisar. Mas o dado que nós temos da literatura internacional é que as mortes de abortamento são mortes decorrentes de abortamento inseguro. Esses dados dos 20%, eles se referem, então, em linhas gerais, ao processo de curetagem, de maneira bastante leiga, que é realizado. Ou seja, houve a curetagem no sistema de saúde ou em algum hospital, ele vai integrar os 20% as mulheres que vieram a fazer o aborto, correto? Esse dado dos 20% de mortes maternas decorrentes de abortamento, elas podem ser decorrentes de abortamentos inseguros, de abortamentos ocorridos em ambiente hospitalar, de abortamentos de mulheres que tiveram abortos espontâneos. Você não consegue apontar especificamente quantos são, qual o número disso em relação aos abortos inseguros? Inseguros. Esse dado é impossível.
dados. Esse dado é impossível. Eles não permitem uma avaliação individual, mas sim em forma categorizada. Exato. Se não permite uma avaliação individual, como o senhor consegue virar para nós e dizer, então, que seguramente são oriundos desse processo? Porque não existe dados que a gente possa aferir. Ou seja, você está trazendo a sua opinião e não trazendo um dado. Corte rápido. 20% das mortes maternas no Brasil são decorrentes de aborto. Os abortos legais, espontâneos e os ilegais. Mas o que eu falei... Então você está pegando o universo macro e transferindo para o micro. Isso é um discurso ideologizado não pautado em dados. Dando prosseguimento às perguntas, o processo de assistolia não seria tortura? Não. O quê? Como? O fato do bebê sentir dor não é tortura? Não existem evidências na literatura que mostrem formação do sistema nervoso central nessa fase gestacional. Não existem estudos na literatura que mostrem essa questão de aferição de dor, até porque metodologicamente isso é impossível. Segundo a literatura, disse que uma criança de 22 semanas possui sistema nervoso. Eu não conheço essa referência que o senhor está colocando. Tá bem, então o senhor não conhece a literatura. Corte rápido. Faca. É Tramontina.